da, ou como a continuidade da experiência humana, se ela continua, como ela continua, o sofrimento que isso envolve. É um filme também muito sobre o prazer de viver, mas como viver também envolve o sofrer, né? Eu lembro muito de T.M. falando sobre a transformação das coisas, né? É um filme que aborda filosoficamente como as coisas se transformam, né? Eu acho aquela cena do sabão fantástica, né? A alga que fica jovem quando tem uns diálogos muito bons. E assim, ele coloca de uma forma que é quase documental, é pseudo documental. Jean, Jean, Oi, 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 oi. é exatamente isso que eu ia falar, essa mistura que eles fizeram. Muito Porque curioso, é, porque é, é praticamente uma ficção sobre reencarnação e um documentário com pitadas de crítica social e opinião isso, sobre a morte. isso é muito, é É uma realmente, mistura. é uma proposta muito criativa. Eu não conhecia o diretor, acho que é jovem, eu não sei, mas assim, realmente é um projeto ambicioso e tem coisas assim contemplativas sobre, é um filme sobre essa questão da vida e morte, mas é sobre as pequenas coisas da vida, né? Assim, sobre essas pequenas transformações, ensinamentos, o velho, o novo, né? Ele faz um comentário sobre como a gente trata os animais. Eu acho isso muito interessante, essa ponte, né? Eu queria voltar como um animal. Ah, mas é ruim, é ruim porque a gente trata mal os animais. E ela volta como um animal que no fim é esquecido. Isso me lembrou muito Bresson, Newton, me lembrou muito o Horácio Baltazar, né? Que é um filme que eu adoro, recomendo demais. Acho que é A Grande Testemunha em português, que é o um filme sobre um burro, que é o animal favorito de uma menina, e como eventualmente a menina esquece que o burro existe, e o pobre do burro vai ver as mazelas, Que sofrer as teve, mazelas que os humanos que teve uma afligem a refilmagem o ele. ano passado, né? Isso, o Ió, que é ótimo também. Então, assim, ele tem muitos elementos, e assim, a despeito de que realmente essa parte do convite à meditação, eu não sei o que sentir sobre isso. Eu acho que essa é uma parte, eu não sei se esses 15 minutos, eu não sei se isso adiciona ao filme, eu não sei se isso é apenas uma gimmick, É eu uma teria que, loucura, Jean. é, eu, Loucura. eu teria que refletir um pouco, eu Você teria que sabe por que é uma conversar. loucura? Cadê o Você sabe Ricardo? por O que é Ricardo ia uma adorar esse loucura? filme, né? Não, pera, você sabe, o Ricardo ia adorar, mas você sabe por que é uma loucura? Porque ele te convida a fechar os olhos, a embarcar nessa viagem, só que ele não esclarece direito a hora que você tem que voltar. Como é que ele vai te dar o sinalzinho para você voltar? Eu fiquei alternando assim, eu abri o olho, fechava, abria, fechava, porque tinha aquele efeito estroboscópico, né? Tinha aquele efeito É, estroboscópico, que é uma loucura de cores, e ao mesmo tempo, na verdade, é o som que te guia, isso, é o isso. som da tempestade, o som do dia a Isso. dia, Que o inclusive som quando da ele está lendo, mata. quando o rapaz está lendo aquela parte, ele fala isso, que os sonhos vão guiar, Então, tá isso na escrito. verdade, ele tentou transpor para uma linguagem cinematográfica Isso, o que seria uma viagem astral, digamos, isso, para um isso, mundo intermediário, o que ele chama de mundo intermediário, isso. que é o que o espiritismo aqui também chama de, Sim, né, sim, tem o tal do sim, sim, umbral, tem uma coisa isso. muito parecida. Eu achei uma loucura o que ele fez. Eu falei, eu não acredito que ele vai fazer isso. Mandou fechar o olho e não avisou a hora que vai voltar, nem quando vai voltar e nem como vai voltar. Mas eu acho assim, o cara ousou, ele ousou. Sim, Agora, se funciona, se não funciona, tem gente que não aguenta. Eu também teve momentos que eu quase levantei, mas eu falei, não, não é possível. Eu tenho que tentar entrar na vibe do filme. Eu não digo que eu entrei totalmente, mas, por exemplo, ele tem uma pegada super ecológica, super da natureza. Você vê que não tem quase um plano que não tem água. Nos dois países, nas duas vivências, nas duas vidas, tem água. Água do rio, água de cachoeira, água do mar. E água é o símbolo da vida que flui
constantemente. Então, você vê que o filme tem um cuidado estético. Aquelas cenas da cachoeira, aquele plano geral da cachoeira com os É muito monges bonito. de Lindo laranja, demais. né? Maravilhoso. Aquilo ali é de uma beleza estética muito legal. Tem umas imagens, As as transições são muito bonitas, que transições, aí são a bem Malik sobrepo... mesmo, Newton. As a transições são sobre... super Malik mesmo. O é, laranja de Malik no início de isso. carreira tem aquele laranja. Deixa eu só terminar. As sobreposições, tem vários momentos de sobreposição de imagem, quando entra o elefante, quando entra quando ele está lendo, a gente sabe que a alma dela vai virar alguma coisa, virou o cabritinho, né? E num país totalmente diferente, de cultura, mas que também trata a morte de uma maneira especial, digamos, né? Então é uma discussão sobre a morte, sobre reencarnação, só que tem pitadas de documentário social, econômico no meio que destoa um pouco, porque te traz para elementos muito concretos do dia a dia, de dinheiro, de sobrevivência, e ao mesmo tempo tem a cena do celular. Se vocês repararem, Sim, sim. fizeram questão de botar o celular nas duas comunidades, ou seja, tanto lá como cá, a tecnologia. E o garoto, monge, o que ele quer ser? Ele quer trabalhar com TI, e o outro quer Cantor de fazer rap. rap. Quer dizer, é uma coisa que tem uma crítica também ao futuro, à cultura que está se perdendo. Ele fez uma crítica à cultura local que está se perdendo, tanto a Concordo, cultura dos monges como a cultura dos Maasai. Você vê que os Maasai também falam, concordo. olha, né? A gente já não enterra como antigamente, a gente enterra. Antigamente a gente abandonava. Então, ele fez uma salada mista, tem uma certa, meio complicada, mas tem coisas interessantes. Agora, é duro. Você tem que se segurar na cadeira para não ir embora, porque é duro, mas tem muita coisa bacana, na minha opinião. Eu gosto muito quando ele puxa essa questão para essas coisas do dia a dia, como o dinheiro, a carne do animal sendo, né, destroçada. Eu gosto disso. Eu gosto dessa parte metafísica e corporal. Eu acho uma justaposição interessante. Eu realmente, meu problema, assim, pensando no filme, minha questão é só os 15 minutos da meditação. Eu não sei se funciona, eu não sei se isso adiciona, pronto, eu não sei se isso adiciona o filme. Eu não digo que retira, mas eu também não sei se adiciona. Mas eu gosto das duas histórias, eu gosto muito assim, pensando bem, eu gosto muito da justaposição e gosto dessa proposta é, filosófica. Eu acho que me lembra muitos diretores, me lembram muitos filmes que são tidos como difíceis, né? Mas que tem essa vibe contemplativa. E foi uma grata surpresa, eu me surpreendi positivamente. E aí eu abro para quem está com a mãozinha levantada. Eu vou dar primeiro o espaço para as damas, viu, Newton? Que tá, Márcio tá aí você vem depois. Fique aí com seu. Chega já em É, você. Vai lá, Márcia, a nossa tem muita crítica. coisa, mas eu vou tentar resumir. Vocês colocaram aí a questão dos 15 minutos daquela passagem, né? Eu vi quando ele disse que era os olhos. Eu vi um vídeo de 4 minutos que o diretor fala, que ele disse que era muito interessante fazer, ele teve essa ideia. O diretor disse que ele se interessava muito por esse aspecto fantasma, espectral, essa ideia do invisível. E ele pensou em fazer um filme onde com essa proposta dos olhos fechados. E logo depois ele encontrou o Bar do Todol, que é o livro tibetano da morte. Então ele achou que era interessante fazer essas duas questões juntas no filme. O que eu não consegui fazer foi de ficar de olho fechado, porque eu compreendi que, na minha cabeça, que o diretor estava querendo que a gente vivesse aquilo que ele propunha como sendo a pessoa que fez a passagem. Porque registro de pessoas que já passaram por isso e voltaram
mostra que tem luminosidades, que tem sons, que tem tudo isso. Então, eu optei por olhar para ver o que acontecia, que o diretor estaria dando para mim e para qualquer pessoa a possibilidade de passar por isso. Ele jogou a gente para viver a passagem. Eu entendi dessa maneira. E foi assim que eu fiz, só que eu achei muito demorado 15 minutos, poderia ter sido 3 minutos, 4, assim, eu acho que a proposta foi boa, mas foi muito demorada. E ele coloca também que foram 2 diretores de fotografia. Na primeira parte, ele queria usar, como era uma coisa transpessoal, uma coisa do sonho, da outra vida, da outra dimensão, ele usou um diretor de fotografia que usasse essa técnica de cinema slow, ou aquela justaposição de imagens, para dar naquela hora que o monge estava deitado lá e as águas passavam nele, quer dizer, ele estava em outra dimensão. Que ele usou isso, e na outra parte, que em Zanzibar, ele optou por coisas mais concretas. A primeira era coisa mais transpessoais, a primeira parte, e a segunda era coisa mais concreta. Foi assim que ele se colocou. Mas o filme, para mim, foi bastante interessante. Algumas coisas que eu ia falar, vocês já falaram, a questão de que tudo está mudando, não é? É uma mudança contínua, é um aprendizado contínuo. Mas o outro tema que me chamou a atenção foi esse, justamente da passagem, porque na nossa cultura ocidental isso não é falado. Sim, me chamou muita atenção o rapaz lendo e dizendo: olha, primeiro, você vai sentir que passa isso, que o seu corpo não mais responde. Segundo, sim, uma coisa me chamou a atenção, uma pessoa tem que ler, não é a própria pessoa que lê. Alguém tem que ler para ela. E depois ali a pessoa tem que prestar atenção para seguir aquilo ali. Vai facilitar o desencarne, com certeza. Esses ensinamentos são ensinamentos profundos dessa cultura tibetana e que outras culturas também têm. No Egito, O Egito, né? não Foi é? os E eu mortos. gostaria de dizer para vocês esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, O Efeito Isaías. É de Greg Braden, que é ele trabalha com física quântica e mostra várias questões dessa parte da física quântica que tem a ver com o tempo. Tem uma parte no filme que o rapaz chega lá e diz: Ei, onde é que você está? Faz uma semana que a gente lhe procura, o monge fulano e tal. Ele disse: Não, mas eu só estou aqui, eu tirei um sono aqui de 1 hora. Então, essa relatividade do tempo nesse filme, nesse livro aqui, mostra que um grupo que estava lá no Oriente, não me lembro em que país, e tinha que se deslocar dali para a cidade mais próxima. E aquilo teve um obstáculo, faz tempo que eu li esse livro, faz mais de 7 anos. Aliás, a gente estudou o livro na Unipaz, estudamos esse livro. Não foi eu que descobri por acaso, não, foi na Unipaz. Então, dizia o seguinte: a gente tem que chegar em tal lugar, eu não sei se houve algum problema que eles tiveram que fazer, teriam que fazer uma caminhada, dirigir esse carro, que ia demorar umas 4 horas, mas precisava chegar antes, com 3 horas ou com 2 horas. E como eram as pessoas que tinham a mente treinada nessa coisa de transpessoal, todo mundo ali entrou em concentração, alguma coisa desse tipo, e quando eles viram que chegou aí eles ficaram impressionados, porque era 4 horas e eles chegaram em 2 horas. E isso aqui na matéria, e não foi inventado, foi uma coisa real. Então, tem muita coisa que a gente não conhece. E aqui também, nesse livro, fala nessas tradições antigas que tem esses conhecimentos que agora a física quântica está percebendo que é real. Pronto, terminei. Obrigada. Era isso. Vai, Newton, você na fila, você é o próximo. Ok. Primeiro eu quero dar os parabéns para todos que ficaram aqui, porque nós começamos com 13 e terminamos com 9, é uma boa porcentagem. Eu concordo com muita coisa do que o Ari falou, inclusive a questão do celular. Eu estava me questionando aqui o que esse celular está fazendo aí. E isso leva ao ponto de você questionar a proposta contemplativa, metafísica
filosofia, tudo, e incluir uns pedaços de tecnologia, eu não achei que caia muito bem. O que o Jean falou também dos 15 minutos, olha, eu sou o cara que amo de paixão David Lynch, que é um diretor, e o Ricardo está aí, que não me deixa mentir, que é um diretor dificílimo, mas cinema, eu concordo que cinema, para alguns filmes, você tem que estar preparado, mas cinema não deve exigir esse esforço da gente, pelo amor de Deus, entende? Eu te juro que eu escrevi para o Jean aqui, Jean, eu acho que eu estou com um problema na recepção aqui, porque não tem imagem nenhuma faz mais de 10 minutos. Isso me leva a dizer o seguinte, porque eu tenho formação de cinema, o Ari também tem. Nós estamos no ano 2023, entende? Eu já vi filme do David Lynch que muita gente não consegue assistir, mas a imagem passa, te manda alguma reação, entende? Aqueles 15 minutos, eu fiquei me lembrando, será que esse cara nunca assistiu 2001, Odisseia no Espaço, para ter uma certa inspiração de jogar uma imagem mais... Porque aquilo ali, muito artesanal, eu achei. Muito artesanal. Eu vou te contar, eu posso terminar essa reunião aqui e fazer aqueles 15 minutos aqui no meu iMovie aqui, igualzinho. Eu achei fraquíssimo e muito longo, entende? Dito isso, as imagens desse filme são belíssimas. Tem imagens, aquelas cataratas lá, eu fiquei tirando snapshots sem parar, porque eu quero salvar aquelas imagens aqui. Inclusive, a questão do sabonete também, que foi levantada aqui. Agora, eu até vou chamar de abismo. Esse abismo entre a estética e a narrativa me incomoda bastante. Porque eu entrei no filme, eu comecei, entende? Primeiro eu ouvi que o filme era um documentário. Deu menos de 5 minutos, eu percebi que não era um documentário, é um semi-documentário, tem uma narrativa, tudo. A gente sabe o que é um documentário. Aí eu entrei na história dos monges, do rapaz com a mulher, tudo aquilo e tal. Aí vem os 15 minutos. Pá. Aí depois a outra narrativa com o cabritinha. Nasceu a cabritinha e tal. Ok. A cabritinha é a mulher que morreu. Tudo bem. Aí chega no final do filme e a mulher fala: porque existem religiões ou pessoas que pensam assim, pensam assado e tal, não sei o quê. Por exemplo, até a cabritinha, ela podia ter sido uma mulher idosa. Aí me perdeu completamente. Aí, sabe, o que eu não gosto em cinema é mastigação. A mulher falar aquilo na tua cara não era necessário, entende? Deixa você tirar suas próprias conclusões. Agora, Márcia, muito obrigado por toda essa tua pesquisa. Adorei todas essas suas referências, mas cinema, eu volto a repetir e eu vou morrer repetindo Fellini. Você tem que assistir filme no cinema como um feto sem saber nada. Se você precisa toda essa preparação, eu não estou dizendo que você não deve assistir um filme e o filme te instigar a você, falou aquilo, vamos ver aqui, o que é aquilo, e depois você se interessar pelas coisas. Mas ter que se preparar e ler, não porque ele teve 2 fotógrafos, não porque ele teve aquilo e tal, não sei o quê. Eu cheguei nesse filme quase não sabendo nada, me surpreendeu em muitos aspectos, mas, perdoe a minha franqueza, me encheu o saco também em outros aspectos. A gente tem uma expressão em inglês que chama mixed feelings, me deixou assim, meio dividido, entende? E quando deixa dividido, você não consegue tirar uma experiência completamente prazerosa de assistir um filme. Essa é a minha opinião. Acho que tem Paulo agora para falar. Então, na verdade, a minha experiência era o seguinte: eu estava muito louca para assistir esse filme, eu queria ter ido no cinema. O que prejudicou para mim essa experiência hoje foi porque eu não consegui colocar no computador e estava muito baixo, né? Na verdade, é porque talvez a gente seja muito ocidental, a gente está muito acostumado, né, com uma coisa muito diferente, né?
Eu sou uma pessoa que eu tento meditar algumas vezes, e eu confesso que eu acho que se eu tivesse conseguido ir para o cinema, ou se eu tivesse escutando, eu teria sido mais capaz de saber que eu poderia fechar os olhos, porque muito, assim, quando a gente faz meditação, tem muitas coisas que você fica meditando de olho fechado e aí alguém toca um sinal, toca uma coisa. Então, assim, era assim, eu mesma não me toquei que eu poderia fechar os olhos e ficar, mas assim, a minha dificuldade, eu digo, meu Deus, eu não vou escutar para voltar. Porque ele até falava, ele até dá dicas, né, no começo. Você vai ver uma luz azul, você mesmo de olho fechado, você consegue ver a luminosidade passar, né? Então tinha umas dicas ali para você passar por essa experiência dos 15 minutos, que foi um pouco longa. Eu acho assim que se ele também podia ter feito uma opção de fazer uns 5 minutos, que eu acho que daria talvez, e não traria talvez esse sentimento, né, que Newton falou aí, né, de desconforto, se ele fosse um pouco mais curto, né? E para mim, assim, esse filme foi muito especial porque eu queria ter realmente visto no cinema. E são 2 lugares que eu quero conhecer: Laos, com Baby, e Zanzibar. São 2 lugares que eu tenho muita vontade de ir, entendeu? Então é o convite, tá, Babyta? Então, na verdade, Já para mim, aceitei. assim, Se foi muito pagar a interessante. passagem, a gente vai logo. Mas, assim, eu acho assim, se eu tivesse passado a experiência no cinema ou com um som, né, mais alto, eu teria. Mas me deixou desconfortável, sim, porque 15 minutos também acho, principalmente para gente que é ocidental, né? Mas, assim, eu também sou louca por David Lynch, embora eu não entenda quase nenhum filme dele, mas eu adoro mesmo. Sei, quanto menos eu entendo. Eu acho assim, David Lynch, o bom de David Lynch é assim, você entra e você fica incomodada, né? Você não sabe nem o que está lhe incomodando. Isso para mim é uma coisa fenomenal. Mas eu acho que esse. Eu confesso que eu gostei, apesar de eu ter sofrido, né? Mas nem me incomoda tanto a explicação final da coisa. Mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que é só a gente talvez não esteja tão acostumado com essa cultura para ter a paciência para apreciar devidamente. Só isso. Júlia, eu acho que estava com a mãozinha aí. Depois vem Ari e depois Cleber. Só um parênteses, o diretor é ocidental, hein? O diretor é espanhol. Sim, é É? espanhol. É espanhol, É um filme espanhol. é galego. É, bom, eu acho que vou fazer o contraponto. Eu acho que me preparei muito para ver esse filme, porque em abril eu fiz uma peregrinação por 88 templos budistas no Japão. Em outubro eu estive no norte da Índia, que tem um pequeno Tibete lá. Fui para o Nepal e para o Butão, e fui para muitos templos. E semana passada acabo de chegar da Tailândia. Então, eu passei este ano por muitos templos, e os monges com celular mesmo, eles tiram foto da gente, deles, enfim. E o que me chamou a atenção, assim, a diferença também no budismo, né? Então, por exemplo, o budismo japonês, que é o esotérico, tem o tibetano, que justamente faz referência, mas não é o mesmo budismo da Tailândia e de Laos. Sim, inclusive Pelo que eles falam isso no filme, né? isso, entanto exatamente ele fala, porque quando o menino fala para ele que ele está lendo aquele livro, ele falou, nosso budismo é diferente. Por quê? Porque o budismo na Tailândia, e que segue essa de Laos, que está fronteira com eles tudo, eles não acreditam em reencarnação. Então por isso que quem faz, a gente fica vendo tantos monges, e na verdade, quem lê para ela é um menino que não é um monge. Então, ele tem um livro, e eu tive a experiência também, pessoal, que minha mãe faz 11 anos, ela recebia a notícia de que ela estava muito mal, e que teria poucos dias de vida. Eu fui, e uma amiga vem em casa e me dá um resumo do livro.
tibetanos dos mortos. E eu fiquei lendo, ela estava assim no estado, tipo, lúcido, mas só com olhos fechados, e eu fiquei lendo para ela. Isso que o menino acaba lendo para ele, que eu também sabia que tem que ser lido para a pessoa. Então, a passagem, para mim, aqueles 15 minutos, eu confesso, foram maravilhosos, porque eu consegui viver a experiência. Ele colocou, quando tudo ficar em silêncio, é quando você tem que abrir os olhos. Eu não abri os olhos e eu vivi a experiência. Então, quando faz o som do mar e tudo, eu me vi passando por diversos locais. Então, eu consegui fazer a meditação. E concordo que teve todas essas questões que vocês trouxeram, mas, por outro lado, também, o quanto ele trata como documentário, porque ele é como se nos ensinasse algumas coisas, umas particularidades de cada país, não? Tanto de um como do outro, não? Do que essas mulheres passam, como que são as mulheres que trabalham, enfim, toda essa parte social e na parte também lá, os monges, a gente visitou muitos templos e tinham as escolas com os meninos e tudo, que muitos deles não vão continuar. Mas, como ele falou, é uma oportunidade deles terem todo o conhecimento, né? Então, para mim, é um fechamento de ano. E eu agradeço demais poder ter assistido esse filme hoje. Nem esperava, sabe? Eu li toda a resenha, escutei antes do filme, escutei aquele link que vocês mandaram das Belas Artes. Então, sabia que ia ter, e até achei que para mim ia ser muito tempo, mas como eu consegui fazer essa travessia boa, então eu estou aqui do outro lado, tá bom? E eu agradeço, assim, profundamente bom, como vocês falaram, fotografia lindíssima dos dois lados, tudo, tá? Obrigada. Antes de eu comentar, vou passar para a Claire, depois eu comento. Bem, eu gostei muito desse último comentário porque me fez um pouquinho ver de forma diferente. Eu realmente tive um bocado de dificuldade de assistir o filme inteiro. Apesar de eu, assim, me chocou um pouquinho a história do celular. Eu achei que, apesar de eu saber que hoje em dia eu tenho consciência que o celular, a internet invadiu o mundo inteiro, mas assim, eu achei que, já que é um filme, né, que não era um documentário, podia ter evitado essa realidade que cortou um pouquinho. Esse tempo de meditação, na verdade, como o Newton, eu achei no início que estava tendo um problema, quase mandei uma mensagem, porque nem tinha som, nem tinha imagem, nada. E demorou um pouquinho, né? Até eu me ligar que aquilo que ele estava falando, né, cair a ficha, vamos dizer, né? Eu não sou especialista de jeito nenhum em meditação, tenho maior dificuldade. Sou pé no chão demais para conseguir essas coisas, não sei se é de trabalhar onde eu trabalho, mas, enfim, apesar de ter trazido muita espiritualidade para mim, mas essa parte da meditação está difícil. Enfim, é, é, é um documentário, é difícil, é longo. Depois que começou as imagens coloridas, né, do tempo de meditação, que caiu, eu entendi que aquilo era uma meditação e que era para a gente vivenciar o que ele tinha lido anteriormente. Mas achei assim, não foi. Eu gostei do filme anterior, né? Bem, francês, né? Todo mundo sabe que eu gosto de um filme francês. Mas eu entendi muita cultura e eu entendi agora. Eu até gostaria muito que ouvir o que a Tiene vai falar para a gente, né? Porque deve ser muito interessante, porque realmente estou muito longe da cultura asiática e preciso me interessar mais. Pronto.
Só mais, desculpa, Ari, mais um parênteses rapidinho. Eu não achei o filme longo. Quando ele termina a primeira parte, eu falei, como é que se diz? Achei longa essa Passar- parte intermediária. E quando termina também, eu estava esperando. Aquela parte final do Cabrito é muito bacana. É muito bacana aquele. Eu não achei o filme longo, não. O problema é só Mas eu aquela achei que transição. não precisava também dizer que a cabra era aquela senhora. Isso aí era uma coisa tão óbvia que não precisava, assim. Ela falar em outras religiões, ela dizer isso, explicar para essa criança, achei muito legal. Mas não, era uma coisa, né? Enfim, não vou dizer que eu não gostei, mas eu, assim, não fiquei fã do filme, isso aí com certeza. Depois eu quero falar, eu não estou conseguindo levantar a mão, não. Eu só baixo a mão e Então, levanto os outros, mas a minha não então consigo. Você achou a minha? fala, Florésia, depois eu falo. Não, eu não estou. Júlia fez uma peregrinação aí gigante, né? Eu só fui na Tailândia. Mas é engraçado, quando o filme começou, eu amei, né? Amei, e eu acho que aí remete a gente, né? A experiência do que a gente viveu lá. E aí achei, meu Deus, coisa legal, né? Vou amar o filme, vai ser. E eu acho que tem isso mesmo, né? Assim, que eles estão na tudo, eles estão ali, tem toda essa coisa, mas é o real, né? Aquela vida deles no meio do real que a gente está vivendo. E engraçado, quando você falou aí que eles não acreditam na vida, né? Na reencarnação, mas eu não sei também, aí você está muito mais experiente aí. O que eu vi lá é, inclusive, essa hora que eles saem para pedir, né? Que toda manhã eles saem, vão pedir, e que as pessoas davam o que elas queriam na outra vida. Então, por isso que eu achei estranho. Tipo assim, então quem dá comida, quem dá dinheiro, quem dá flores, que quer voltar belo. Então, assim, então essa foi uma explicação que deram para a gente, que eu também, como eu estou te dizendo, foi o que eu vi. E, e outra coisa, sim, outra coisa que me chamou a atenção também, quando você disse que a idosa, esse do livro, eu assisti um filme, esse sim, que é longo e penoso, que é o livro dos mortos. Tem um documentário, né, que é gigante, eu me lembro, assim, me pareceu enorme, longo, que é do próprio livro dos tibetanos, né? Não sei se vocês conhecem, já viram, mas eu assisti numa aula de psicologia, muitos anos atrás. Eu me lembro que foi bem penoso para mim. E, e eu achei tudo muito interessante. E, na verdade, eu achei que a senhora idosa, ela voltou com uma estrela vermelha, né? Não com uma cabra, porque a estrela do mar que aparece, linda, né? E era o que ela queria voltar depois. Enfim, para mim foi uma experiência legal. A hora da meditação foi impossível, porque Ricardo fez a questão de vir aqui me perturbar e dizer o que danada é isso? O que está acontecendo? Cadê o filho? Enfim, ele ficou aqui enchendo meu saco, estava saindo, só fez perturbar e foi embora. Né? Disse, graças a Deus que eu não Tá? estou vendo esse filme, graças a Deus. E Ricardo, foi-se embora. Sim, saiu com Lia, né? Estavam saindo. Mas veio aqui e perturbou. E aí, eu, como Paula disse, a minha pena, eu acho, se eu estivesse no cinema, eu teria amado esse momento. Eu acho que, assim, todo o ambiente do cinema, né? Você está envolvido. Mas aqui foi totalmente impossível. Me tirou, não consegui nem. Mas é isso, eu acho que eu até gostaria de assistir no cinema. Quem sabe, Paula, a gente assiste aí, né? Tem tempo, né? Mas se der. Mas é isso. E eu tô bem apaixonada, viu, Clé? Voltei, assim, apaixonada pela Ásia. E quero muito voltar para a Ásia. É uma coisa, assim, que dá uma curiosidade, né? Uma outra maneira de viver, um outro tempo, né? Que é isso, é como se o tempo deles fosse diferente do nosso, sei lá, é muito legal, muito Eu legal. tenho muita vontade de ir, mas ainda não tive a oportunidade. Pois vamos com a gente, Cleber, prepara a mala. Ok. Bom, seguindo a sugestão do nosso amigo, eu vou passar para a Tieme, já que o Newton deu a dica. Vamos ver, Tieme, que ela fala, depois eu complemento.
Também acho que a dificuldade dos 15 minutos tem a ver com a prática da meditação. 15 minutos é o mínimo, né, da meditação. É o tempo mínimo, né? Quando a gente está fazendo meditação, é o tempo mínimo. E quando a gente medita, vê luzes mesmo. Então, eu acredito que o diretor tentou simular a meditação. Para quem não fechasse os olhos, mesmo que você não fechasse os olhos, você era obrigado a olhar a tela e tá vendo o que a gente vê quando está meditando. Eu achei que talvez tenha sido a proposta dele aí. Quem faz meditação pode entender. E o tempo longo é o mínimo, né, de meditação para poder entrar ali. Talvez seja isso. Não consegui entrar nesse. Porque eu tô assistindo do celular. E também não tinha entendido bem a proposta no começo, então ele falava fecha os olhos e tal, e aí eu abria para ver se tinha, porque 15 minutos eu não sabia que ia demorar 15 minutos, ficava abrindo para ver, então eu não conseguia entrar no flow. Mas a Paula falou uma coisa que também é interessante. No cinema, eu acho que o impacto ia ser diferente no cinema, né? No cinema ia ter. E aquele som que vinha, então, quando a gente está meditando, a gente continua escutando o som do mundo, né? É criança correndo, é água caindo, a gente escuta tudo. E ele procurou simular essa coisa aí. Foi uma tentativa de experiência para a meditação, foi o que eu entendi, né? Mas foi assim, sem aviso prévio nem nada, né? Jogaram assim de uma vez. Então, mas foi o que eu entendi. Eu gostei muito da narrativa, assim, da forma. Eu me senti dentro lá em Laos, de um mosteiro. Eu cheguei a sentir o cheiro do incenso ali naqueles momentos. Era como se eu estivesse lá, porque aquelas cenas que apareciam do cotidiano, prestava atenção num detalhe, fotografia muito bonita, né? Então, eu me transportei e me senti lá. Agora, imagino que na tela do cinema aquilo ia ser mais potente ainda, né? E uma coisa que apareceu no filme que tem nos escritos e em muitos lugares se fala que dos 5 sentidos, quando a gente morre, o último sentido a ser desligado é a audição. O último sentido é a audição. Por isso que algumas religiões ou muitas crenças, é, ela já faleceu. Você viu que ele foi e leu de novo? Continuou lendo o livro? Porque tem a ver com isso, quer dizer, ela pode ter morrido, mas esse sentido da audição ainda não foi desligado. E ali nesse filme aparece também, mas em várias religiões e várias crenças aparece essa informação de que o último sentido é a audição, que assim, mesmo quando a pessoa vai, se você quiser falar, você pode falar com ela, porque ela ainda vai conseguir ter esse sentido aí. E aí apareceu ali bem interessante. Deixa eu ver aqui o que mais da Tanzânia, quando vai para as crianças lá. Eu achei que assim, a cabrita era amada, né, também. Ela estava feliz, porque ela foi para lá e ela foi amada. Tudo bem que a gente não sabe se perdeu, mas ela foi, desde o momento que nasceu, aquela menina já estava esperando ela, né? Eu achei aquilo bonito também, né? Dela ter sido amada como idosa, que alguém estava cuidando dela. Ele não era parente dela, aquele jovem, ele era um jovem da aldeia e ele estava lendo para ela. E quando depois ela, né, volta como cabrita, ela também foi amada por aquela menina. Eu achei aquilo também interessante. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa que queria perguntar, mas depois de tudo que vocês falaram. Eu acho se é alguma coisa do budismo, né, do Japão. Mas se você podia acrescentar. Agora, outra coisa também que eu ia falar, a escola dos meninos. Uma coisa que falaram é que aquela escola, essa escola, né, que eles vão e às vezes eles só passam um ano. Mas quem não vai também fica como se ele não como fosse menor, até para casar depois, é muito importante que eles tenham passado pelo menos um ano nessa escola. Isso vai torná-los, né, pessoas melhores. Então, é currículo, vamos dizer, né, até para casar. É muito importante eles irem na escola. A escola de monges? Escola de monges, isso que falaram lá na Aí, Tailândia, né?
E também lá no filme mesmo eles falam que eles foram para lá porque eles eram muito pobres. Lembra? Eles falam, eu sou muito pobre, não tinha condições, então a única condição que tinha de estudar era ir para aquela Uma escola de monge. oportunidade, né? Uma grande oportunidade, né? Oportunidade. Terceiro feminino? Oportunidade. Bom, Peraí, Paula, repete. Não, eu achei é porque só ficam os meninos, né? E as meninas, elas não Não, estudam, só elas meninos, só meninos. Os é porque monges é muito todos meninos. ou é um Aliás, machismo, mas é uma É, cultura bem coisa machista, né? boa, não tem muita Extremamente ou mulher. machista. Desculpa, Ari, mais um parênteses. Nós estamos falando muito de budismo, mas reparem que ele saltou de um país budista, de um país islâmico, que é meio islâmico, meio cristão, a Tanzânia. É um terço, só ele aí. Entende? E a Tanzânia é mais islâmica, né? Vai lá, Ari. Desculpa. Só Ele dar um oi chega aqui. aqui só para apertar sem som. primeira coisa, vamos falar para o Ricardo que 100% da audiência aprovou o filme e você vai ter que ver pelo menos 2 vezes esse filme. Parece uma assombração, Ricardo, aí atrás. E Parece uma assistir os assombração. comentários. Os comentários eu vejo. Os comentários eu vejo, mas o filme, pela Não, cara de você Jean, tem- não ia gostar. Você tem que ver 2 vezes. A primeira. Ô, Ari, Ricardo tinha que passar 5 anos no mosteiro para ver se ele podia conviver com a gente. Ele tinha que passar uns 5 anos. Então, Não, linda, eu tô com saudade da minha maninha tão delicada. bom, vamos lá. Bom, acontece que agora é o que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro, porque pulou muita coisa. Primeira coisa que eu ia comentar. O que a Paula falou e que mais alguém comentou aqui é totalmente diferente assistir esse filme no celular e no cinema, né? Imagina, eu sofri aqui vendo na TV porque o som estava muito baixo, como a Paula falou, e o som tem uma importância fundamental nesse filme, fundamental. A água, os ruídos da natureza, as pessoas. Eu fiquei angustiado de não conseguir. E olha que eu botei o volume aqui no máximo. Mas isso aí prejudica demais. Ver no celular esse filme, é melhor não ver. Tem que ver ou numa TV de tela grande ou no cinema, primeiro ponto. Segundo ponto, eu imagino no cinema uma câmera, viu, Newton? Eu imaginei o cara, o diretor, botando uma câmera na frente da tela, filmando o público. E aí, na hora da meditação, ele filmaria as pessoas e ficaria olhando. Ele grava para saber quem fechou o olho, quem abriu, quem levantou do cinema, quem foi no banheiro, quem dormiu, quem curtiu. Porque dá para sentir que ele ousou, como eu falei, e ele deve saber que vão ter reações extremas de gente que adora, Sim, tipo eu a também Júlia. percebi isso. E que pessoas que iriam tipo a abrir os Júlia. olhos, certamente. Não, pera, deixa eu só para não perder o pique, pessoal. Tem pessoas que vão adorar, tipo a Júlia, porque tem uma vivência especial, real, concreta, recente com a Ásia e com a religião e com os mosteiros. Então, ela tem uma experiência única. Ele sabe que o público dele não são de Júlias. Ele sabe que vai ter, de cada 10, uma pessoa, talvez, ou em cada 100, uma seja uma Júlia que estudou, que conhece, que viajou, que curte, ou uma TM que tenha o conhecimento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele correu riscos deliberadamente e conscientemente. A cena final, que o Newton ficou irritado, eu imagino que chegou o produtor na orelha dele e falou: olha, se ninguém entendeu até agora, na fala final você tem que esclarecer. O produtor do filme: olha, você tem que esclarecer, porque se o cara não entendeu até agora, você tem que esclarear. Eu estou brincando, mas às vezes o produtor chega no diretor e fala: olha, você precisa esclarecer certas coisas, né? Outra coisa,
É um documentário, como eu falei, começa com uma panorâmica horizontal, vocês lembram? Dos garotos meditando. Eles estão de olho fechado, a câmera é uma lenta pan horizontal, né, de meio corpo ou de plano fechado, e nos garotos de olho fechado meditando. Esse é o plano inicial. Quer dizer, ele já te prepara, porque é um plano longo, lento, todas as panorâmicas são lentas, ou planos fixos, né? É o oposto de um videoclipe, oposto, né? Oposto em termos estéticos, né? Então ele já te convida. Só que eu me perdi, aí eu concordo com o Newton, porque ele fala, para que ele perdeu tanto tempo dando aspectos documentais, sociais, o cara tomando banho, né? Tudo bem, ele quis documentar o dia a dia de um mosteiro. E, no final, ele quis documentar o dia a dia de mulheres, já que no início era homens, no final são mulheres. O dia a dia das catadoras de algas, até o ponto delas falarem no texto que os hotéis prejudicam com as piscinas que têm produtos químicos que são jogados. Quer dizer, se você está num filme que te convida a meditar por 15 minutos, é complicado você te trazer no nível do, olha, o produto químico que está numa piscina dos turistas lá na Tanzânia prejudica as catadoras de alga que vivem disso. Quer dizer, são elementos completamente díspares, mas ele ousou falar, não, eu vou dar uma aula sobre Tanzânia e catadoras de algas e vou dar uma aula sobre a vida no mosteiro. Agora, com certeza, o livro, eu não li o livro, mas com certeza o livro, não, acho que não deve descer a esse nível de detalhes, deve ser um livro mais místico, mais metafísico, né? Que aí entra nos 15 minutos. A TM fala, meditação é 15 minutos. Eu concordo. Eu, por exemplo, estou com um moto de iFood, umas 40 motos passando por minuto aqui na minha janela, aquela moto, o escapamento aberto de entregadores de iFood. É difícil eu meditar com motocicleta de iFood passando aqui o tempo inteiro. Então, por isso é que a Paula falou, esse filme tem que ser visto no cinema, em silêncio, de preferência sem ninguém comer pipoca do teu lado, aqueles sacos de pipoca de 10 litros. Se tiver alguém comendo pipoca do teu lado, aquele cheiro da pipoca, aquele barulho não vai ajudar a tua meditação. Porém, o som do cinema e a tela do cinema na tua frente, com aquele efeito estroboscópico, te leva a entrar em alfa. Ari, só um Alfa. segundo. Esse negócio dos 15 minutos, você imagina quantas pessoas iam pegar os telefones celulares e ficar olhando para o telefone celular, que eu acho a coisa mais... Eu acho que quando você entra no cinema, você devia ter deixado o teu celular num bolso do lado e só pegar quando sair do filme, porque Mas, Newton, é um absurdo. Mas, Newton, aqui nos cinemas tem a indicação, em certos cinemas, né? Quando vai começar o filme, fala, desliguem o celular, tá. Cinemark acho que faz isso, né? E outras redes, né? Mas só para completar. Mas a meditar também faz parte da meditação, porque você nunca vai achar, assim, não, nunca não, mas não é muito frequente você conseguir achar um lugar tranquilo. Na verdade, o exercício de meditação, eu não sou experiente como o TM, pelo contrário, eu sou daquelas pessoas que estão tentando, mas eu não sou uma pessoa super experiente. É uma tentativa, é uma coisa médica para mim, tá? É uma coisa para evitar ter dor de cabeça, e isso evita eu ter dor de cabeça, para melhorar minha vida em muitos aspectos. Mas a ideia é você não precisar ficar num lugar silencioso, você pode fazer isso em qualquer lugar, mesmo com muito barulho, né? Até tem, Jorge brinca muito com a experiência que ele fez uma semana de meditação em Santa Teresa e tinha carnaval. E o problema não era a música do carnaval, eram os tiros, né, dos traficantes e todo mundo meditando ali com barulho de tiro, né, rolando e é isso, né? É um exercício, né? Eu sei, Paula, mas eu vou fazer uma metáfora, Paula. Da mesma forma que a TM sentiu o cheiro de incenso
a Tieme, né, que falou isso, acho, que sentiu cheiro de incenso quando passou as cenas do mosteiro. Eu fico sentindo o cheiro de escapamento de moto aqui, de tanto ouvir moto passar. Quer dizer, é difícil, eu não tenho esse poder de concentração. E o diretor, que eu quero chegar é nisso, o diretor do filme sabe que 90% ou 95% do público não medita, não tem a prática de meditar, mas num cinema fechado, em silêncio, com aquela projeção, com aquele puta som, pode favorecer. Mas que ele ousou, ele ousou. Agora, eu acho que ele ousou mais ainda, não foi só nos 15 minutos, foi nessa mistura de distanciamento e aproximação entre documentário e ficção, do mais metafísico possível para produto químico de piscina da Tanzânia que vai prejudicar, sabe? São coisas muito, né? Mas ele quis passar as duas mensagens. É uma opção do diretor. Funcionaria muito mais se ele não descesse tanto a nível, né, do documentário, se ficasse um pouco mais no nível místico, já que ele propôs uma meditação de 15 minutos. Mas é uma opção do diretor. Tem gente que vai adorar, como a Júlia, e tem gente que vai sair correndo da sala, como o Ricardo. Ok, ok. Ari, esse último teu comentário é ótimo, porque Espera aí, Nilton, deixa eu dar só Não, um não, tchau para espera, todo não, mundo. espera aí, Ricardo, deixa eu falar Ah, eu estou rapidinho. saindo, eu vou para o forró com a minha filha que está ali me Fala esperando. rapidinho, vai. Você não viu o filme, o que você vai falar, Ricardo? Eu não, só dar Feliz Natal e ir embora Tá dançar legal. forró. Feliz Natal para todos aí. Então, Tchau. o Tchau, que, tchau. o que você acabou de falar, Ari, é ótimo, porque é a impressão realmente que eu tenho. Tem muita coisa boa nesse filme, mas dá realmente aquele gostinho meio agridoce de que o cara tentou mastigar mais do que conseguia engolir. Ele foi, sabe, tentou apresentar muita coisa. Eu poderia aqui, muito do que você falou, Ari, valeu. Eu poderia aqui traçar um paralelo muito interessante desse filme, já que a gente comentou, e a Paula também comentou do David Lynch, com uma série Twin Peaks, que teve um certo problema de estética e do diretor chegar ali e falar, afinal, quem matou Laura Palmer? Que não era questão de seriado nenhuma, quem matou Laura Palmer. O David Lynch não queria contar essa história. Mas eu queria pedir, se possível, se a gente pudesse assistir um filme do David Lynch. Que eu adorei a Paula falar, eu adoro os filmes, mas nem sempre eu entendo tudo, entende? E eu queria terminar dizendo que essa, para mim, foi talvez a melhor sessão, porque a gente debateu aqui opiniões super diferentes, pontos de vistas variados, gente que tinha experiência, gente que não tinha experiência, a estética, a narrativa, tudo. Eu adorei essa sessão aqui, porque cinema é isso. Cinema é instigar, é provocar, é discutir, entende? Nós tivemos aqui um pequeno microcosmo de como deve ser debatido, de como deve ser discutido o cinema. Muito obrigado a todos e a todas aí que participaram. Bem, e essa é a nossa última sessão, né? De dezembro do ano, Florésia, né? Florésia, deixa eu só terminar uma coisinha. Eu Sim. vou só fazer um contraponto com essa questão que Newton e Ari colocaram, assim, digerindo sobre o que eu, né, escutei. Concordo, eu acho os 15 minutos de... Há algumas pontuações. Eu acho que ele faz essas justaposições, eu acho que ele faz essas contradições, eu acho que, de certa forma, é curioso, né? Essa questão. Ele sabe que ninguém vai ficar 15 minutos de olho fechado no cinema. Vai ter gente que vai abrir os olhos, e aí ele dá as dicas visuais. Existe uma certa ironia nessa meditação, porque ele sabe que as pessoas não vão conseguir. Existe também esse comentário irônico do celular no mundo espiritual. E essas partes do filme eu gostei, eu achei interessante. Eu acho que essa proposta de justapor corpo e alma, como se colocou assim, existe um abismo. Mas eu acho que essa tentativa do filme dizer que o corpóreo e o metafísico
fazem parte de uma simbiose que está sempre em contínua mudança, em contínua transformação. Eu acho que isso é muito curioso. Então, assim, você pode ser um monge no Tibete, você pode ir usar o celular, você pode estar na Tanzânia e também. Eu acho que essa proposta de unir corpo e matéria, essa transição, para mim, eu achei interessante. Eu gostei desse aspecto do filme. Com relação à meditação, realmente, é algo muito exigente do público, especialmente quem não é letrado, né? Quem não, como eu nunca fiz, eu não entendo, mas eu acho que essa parte há uma certa ironia. Eu acho até que dessa ironia dessa tecla de que ele vai colocar celulares no filme, eu acho que ele sabe que tem pessoas que nessa hora vão olhar o celular. Então eu acho que ele faz eu acho que ele tenta fazer no filme esses comentários mundanos espirituais para conseguir uma conciliação disso, porque é esse fluxo, né? Esse fluxo de vida, morte, experiência, essa experiência que é uma experiência, e isso me toca muito, a experiência humana como algo lindo, mas que também muito doloroso. Então, esses temas de viver não é só viver o bom, é viver o mal, é aceitar a morte, é o dinheiro, são as coisas. Acho que, de novo, Bresson fala muito sobre isso. Essa experiência ambígua, humana, e a gente aqui tentando conciliar e tentar ser um espelho, né, do que é perfeito, desse outro mundo. Eu achei esse tema no filme interessante demais. Eu confesso minha ignorância, os 15 minutos eu sentaria com o diretor e argumentaria com ele, tentaria de alguma forma demovê-lo da ideia. Mas esses dois filmes como transição, de novo, me lembrou muito esse diretor. Eu vou colocar aqui depois é o diretor de Mal dos Trópicos, que eu não consigo nem começar a pronunciar o nome dele. Mas, apesar de ser um diretor da Malásia, né, e esse aqui ser um espanhol, mas eu acho que esse espanhol ele emula bem isso. Inclusive isso, eu acho que por ser um diretor ocidental, eu acho que há uma tentativa consciente de emular o cinema oriental muito estudada, porque o cinema oriental ele tem cacuetes muito próprios. E aqui ele repete esses cacuetes, mas ele coloca também uma pitadinha aliás, o cinema oriental. Esses cacuetes do cinema oriental, ele também coloca coisas do cinema ocidental, como Malick, por exemplo. E, para mim, apesar de... Pronto, aí eu volto com o que o Nito colocou. Apesar do mixed feelings, desses sentimentos conflitantes, eu acho o saldo positivo e interessante, porque é o típico filme que você não fica indiferente a ele. É muito ruim quando você vê um filme e você fica, né, não achei nada. Ou então mas assim, mas é um filme que você não vai ficar particularmente indiferente. Ele lhe oferece alguma coisa para você refletir. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma experiência muito boa. Acho que o debate, como o Dieter colocou, é salutar. Eu me comovi muito com o que Júlia disse. Eu acho que é uma coincidência muito grande, né? E é muito bonito você ter tido uma experiência exatamente, Nilton. Eu não consigo pronunciar esse nome. Eu acho muito bonito essas coincidências metafísicas quase, porque você narrou uma experiência pessoal, algo da sua vida, você compartilhou um pedaço da sua vida que é justamente o que o filme trata, que é justamente um pedaço do que a alma, a mente, o que quer que seja do diretor, conseguiu extrair de si e colocar em linguagem de cinema. E foi algo que você compartilhou com ele. Eu acho isso incrível. Eu acho que quando isso acontece no cinema, você imagine ser o diretor, e ele deve ter reações realmente mistas ao filme, porque é um filme que evoca reações mistas, mas imagine ele como pessoa chegar uma Júlia para ele dizer, olha, aconteceu isso comigo, e eu me lembrei, deve ser uma coisa assim realmente transcendental. Então, assim,
cinema, né, as artes, eu já disse aqui isso várias vezes, as artes têm esse poder, e esse poder muitas vezes é subestimado, né? Assim, essa conexão com o inconsciente coletivo, com sentimentos coletivos, assim, a gente participar de culturas tão diferentes, ter experiências de vida tão diferentes, mas esses temas, quando são colocados num filme, numa música, isso realmente toca as pessoas, e não só toca, transforma, né? Por exemplo, eu não vou sair hoje a mesma pessoa, não só por causa do filme, mas por causa da experiência que Júlia narrou, porque me dá uma conexão real com o filme, né? Assim, com esses temas. Eu acho isso realmente lindo, maravilhoso. Só a arte, de um modo geral, faz isso. Diga aí, Milton, e depois Márcia. Não, só rapidinho, só para complementar o que você acabou de falar, mas é exatamente isso, sabe? Essa troca de ideias nossas aqui só enriquece, entende? E estimula. Porque se a Júlia não tivesse aí, se a gente não tivesse falando meditação, TMI e tudo, entende? Obviamente, eu sempre quis ir para a Tailândia por algumas outras razões, mas agora eu quero ir, sabe? Eu quero ir para o Japão, eu quero conhecer esses lugares tudo. Isso só te entusiasma, né? Isso aí é maravilhoso. Essa ideia é justamente que a gente, sinceramente, eu quero repetir isso aqui. Eu estou saindo um cara um pouco melhor do que eu era antes de assistir esse filme e discutir tudo isso com vocês aí. Muito obrigado a todas, viu? Márcia, depois eu quero comentar mais uma coisinha. Márcia, tá mudo, tá mudo, tá mudo. Márcia, continua Eu mudo. esqueci que estava fechado o microfone. Eu quero dizer que esse filme, para mim, é de muito. Eu não falei tudo. É muito importante, porque há muitos anos eu venho acompanhando esse budismo tibetano, não sou da religião budista, mas na Unipaz a gente estudou o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é baseado no Bardo Todó, porque o Bardo Todó é do morrer, e esse aqui é do viver e do morrer, mostrando como é importante a gente estar presente no que está fazendo, porque quando chegar na hora de morrer, também a gente vai estar presente e vai estar bem melhor, porque ficou presente o tempo todo, então vai estar presente também na hora de desencarnar. E também porque eu já tive lá em Dharamsala, onde está o Dalai Lama, a gente fiz um curso de psicologia transpessoal e fiquei lá. E de lá a gente foi no Nepal e no Tibete, e depois, isso foi em 94. Em 2012, a gente passou em Singapura, Nepal de novo, Tailândia e Butão. Então, para mim, tudo aquilo ali, quando eu vejo aqueles monges, eu fico encantada, assim, só falta desmaiar na cadeira de encantamento. E a questão da meditação também. Para mim, é uma coisa que eu venho trabalhando isso há muitos anos. Mas, por incrível que pareça, como eu falei, para mim ali não fazia sentido naquele momento, não sei, deu um tchum assim no juízo. E eu não achei que eu iria meditar e realmente não meditei ali. Mas para mim é uma preciosidade esse tipo de ensinamento, porque a gente, por mais que busque isso, mas o nosso dia a dia não é de quem um dia vai fazer a passagem. Pronto, cheguei no ponto. Eu acho que o diretor, ele foi maravilhoso aí de abrir esse leque, dizer, gente, vocês já perceberam que vocês não vão ficar aqui a vida inteira? Eu acho que foi nisso também que ele fez essa meditação. E talvez a minha dificuldade tenha sido essa, justamente porque essa meditação iria me colocar na proposta de fazer a passagem. Pode ser que nesse momento eu não esteja ainda preparada para fazer isso, e talvez até essa discussão esteja abrindo uma porta. Márcia, pense aí que você pode fazer essa meditação, não é nada demais. Então, eu achei fantástico isso. Olha, uma coisa para mim maravilhosa nesse filme foi aquele rapaz abrir o livro, primeiro dizer para aquela senhora, sou eu que tenho que ler para outra pessoa. E aquela senhora
essa vivência da pessoa que está se preparando para fazer a passagem. Veja que no budismo não é morrer, é fazer a passagem, que a gente não morre, a gente passa dessa vida para outra. Pelo menos eu acredito nisso. Então, eu acho que aquilo ali é um ensinamento maravilhoso. Olhe, quando a senhora sentir isso, faça isso, sentir isso, faça isso. Do que eu acredito. Não é que todo mundo tenha que acreditar nisso. Eu estou dizendo isso porque eu acredito. Eu sei que isso não é todos que acreditam da mesma maneira. Então, eu acho que ajudou bastante. E o que eu achei ótimo foi que ela disse: olha, minha caminha, eu gosto tanto de você, mas eu vou me separar. Olha, tudo ali é porque na morte é importante que você se despeça da família, do seu trabalho, da sua vida, deixe tudo arrumadinho. Tudo isso fala no livro. Olha, se você tem os seus documentos, bota tudo em ordem, porque depois que a pessoa morre, não vai ficar aperreado, porque não fez isso, não fez aquilo. Converse tudo com quem você tem que conversar, com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com os filhos. Deixe tudo arrumado e vá-se embora em paz. Terminei. Márcia, eu gostei essa expressão que você falou, a gente não pode morrer aperreado, né? Não vale a Essa é pena, uma... porque a gente já vive aperreado, tem que viver Então, bem que e você... morrer bem, dizer, olha, Você... chegou meu momento, então entrega a Deus. Aqui eu vou porque chegou a minha hora, pronto. Você sabe que tem uma fase anterior a essa, que nos grupos de longevidade a gente discute muito, que é o desapego. Porque essa cena é o desapego, é o início, é desapegar das coisas que você tem, dos objetos, do teu cotidiano. Isso a gente pode fazer agora, a gente desapegando de muita coisa que a gente não precisa estar apegado. Mas esse é um aprendizado difícil, porque a gente está apegado a lembranças, a objetos, a pessoas, a lugares, a muitas coisas, né? Então, essa fase do desapego é um aprendizado. Isso é um aprendizado nosso, que nós já estamos nessa fase, né? Bom, mas deixa eu comentar mais umas coisinhas antes que eu esqueça. A questão do celular, quando ele está... Veja que interessante, isso foi uma criação de cena, eu acho interessante. Quando ele está na cachoeira, de repente toca o celular. Todo mundo sacou o que era aquele toque de celular ou não? Porque eu na hora, eu pensei, tocou o celular, mas ele só sai e você fala, para que alguém ia ligar no celular e no meio da cachoeira ele ia sair correndo e abandonar os monges e aí você vê ele chegando, quer dizer, ele fica sabendo da morte através do celular, que é um elemento moderno, né? Então, acho que ele usou bem, nesse momento ele usou bem, porque é o item de ligação e ele não fala. Ele não diz, não mostra a mensagem. Eu pensei que ele ia mostrar a mensagem no celular. Ele não mostra a tela do celular. Mas na cena seguinte, a gente já sabe que a mulher morreu. Isso é uma coisa muito legal. Sobre a meditação, eu acho que eu encontrei a questão, viu, Newton e Jean? Existe uma diferença entre o tempo real e o tempo do cinema. Aí é que está, aí é que ele pecou. Porque se uma meditação, na realidade, tem que ter 15 minutos, no cinema, mentalmente, psicologicamente, bastariam 5, digamos, porque representaria 15. A gente sabe que o cinema manipula o tempo, né, facilmente, e ele sabe disso também, o diretor. Então, uma cena que, na realidade, pode durar 1 minuto, a gente sabe que tem filmes que duram 3 minutos, 4 minutos, uma cena que, na realidade, é 1. Ou o contrário. Uma cena que demoraria 4 minutos dura 30 segundos, né? Elipses, tal. Então, essa é a questão. A meditação, ele optou pelo tempo real, e não pelo tempo cinematográfico, pelo tempo de uma pessoa sentada numa plateia, numa sala de cinema. Ele pensou numa meditação real. Eu acho que esse foi o erro conceitual.
do tempo do cinema versus tempo real, né? E também quero ressaltar mais um pequeno detalhe que agora também eu saquei. Na primeira parte, é uma senhora idosa dialogando com um menino jovem sobre as sabedorias da vida. Na parte 2, é o contrário. É uma menina jovem, né? Mas não é um homem, mas é uma mulher, falando sobre o que você vai ser, onde você vai estar, né? Discutindo as questões de vida e morte, mas já não é uma idosa e um jovem, do mesmo jeito, só não é homem e mulher, mas ele usou essa diferença também, né? Ele usou essa diferença. Então, eu fiquei curioso, agora, não sei se a Júlia podia esclarecer até que ponto o filme transpôs o livro, para quem conhece o livro, né? Acho que poucos aqui conhecem esse livro, e até que ponto ele ousou, né? Não sei se a Júlia sabe, ou a Márcia, até que ponto ele pegou o livro, até que ponto ele saiu fora do... Eu não conheço nada do livro. A Júlia talvez conheça. Na verdade, como falei para vocês, eu recebi uma apostila que era um resumo do que é falado, não? E o que é falado realmente é isso. Você vai dando instruções e fala que a pessoa é luz, que vai em direção da luz, é, então, e que não é um momento assim que é, ele não fala de questão de medo, mas de uma passagem assim que possa ser tranquila, digamos, né? Então, como ele falou, vai encontrar pessoas conhecidas, enfim. E daí aquilo, eu senti que minha mãe escutava e ela entrava numa paz, sabe? E eu pegava e voltava, e eu tinha acho que umas 10 folhas, mais ou menos, e nós ficamos juntas um período de uma semana, onde eu li muitas vezes. Isso, porque ela ela só ficava com aquele ar muito calmo. Então, tem uma proposta realmente, e até me propus na época de ler ele inteiro, mas até hoje não fiz isso, né? Mas, como eu falei, eu não sou uma estudiosa do budismo, mas eu sou simpatizante a muitas coisas e sou muito interessada. Quando estou num país, procuro ficar sabendo mais. O ano que vem ainda, em abril, vou visitar mais 3 países da Ásia. E acho que depois vou descansar um pouco, porque, sabe, não dá tanto assim para fazer, mas é do outro lado do mundo. É. Mas realmente ter convivido, como foi falado, estar lá e ver os monges meditando ou entoando mantras. Eu também estive na Índia há um tempo atrás e realmente ele te coloca em outro lugar, assim, não? Então, de poder repensar algumas coisas. E esse filme me trouxe isso, realmente. O tema realmente se fala muito de... E se se fala de morte, é porque a gente está falando de vida, não? Para mim, é justamente isso, assim. Nós estamos aqui, nós estamos presentes. E essa presença que é importante. Então, acho que é isso que eu posso contribuir com vocês. Né? Obrigada. E eu Obrigada por... tenho, Sim. desculpa, Gê, eu tenho certeza que tem o filme, Jean. Eu tenho certeza, porque passaram esse filme nessa aula de psicologia, que é exatamente lendo o livro, né? E essa preparação é para você saber exatamente o que vai acontecer com o seu corpo, que vai te dar essa tranquilidade de você passar, não se apavorar, né? Então, tudo que vai acontecer é bem interessante. Eu queria só perguntar uma coisa, Ari. Ari, quando você falou do livro, eu estava entendendo que tinha um livro que deu origem a um livro sobre o roteiro do filme, digamos assim, um romance, que daquele romance foi feito o filme. Não, não é isso. Você está falando do livro dos mortos, do Tibetano dos Mortos, é isso?
É. Pronto, aí veja, Mas o filme é baseado nesse livro. baseado no livro Tibetano dos Mortos. É isso, é porque eu não tinha juntado as peças, agora eu entendi. Veja, o livro Tibetano dos Mortos, esse livro que Júlia está falando, eu não li. O que nós estudamos foi outro livro que é baseado nele, que é o livro tibetano do viver e do morrer. Tem como você deve agir no dia a dia, fazer as meditações e tal, que é do viver, e do morrer é todinho baseado no outro. Quer dizer, são essas instruções. O que ficou? Aí a pergunta que você me fez é se ele extrapolou ou não. Aí essa pergunta já é, para mim, não tem como responder isso, ao fazer essa meditação. No Bar do Todol, que é esse que ela leu, não tem essa meditação. Foi o que ela disse. Tem a pessoa lendo e dizendo assim: olha, você vai primeiro, a primeira coisa que vai parar é o sangue no seu corpo. Você vai sentir isso, isso, isso. Depois, porque os elementos, o fogo, o ar, a terra, fogo, terra, ar e água. Primeiro, eu não me lembro a sequência. Digamos, primeiro é o elemento, é o sangue, depois é o elemento terra, depois é o elemento ar, depois é o elemento... E vai explicando o que a pessoa sente. Eu Agora, não acho, necessariamente ele teria que botar uma meditação, não sei. Aí já, para mim, não dá para eu responder isso, não. Acho que não necessariamente. eu não sei, Júlia, mas parece que você tem que ir falando dia, assim, você não pode ler tudo, né? Você tem que ir lendo, não é isso? Cada dia você lê um pedaço, cada dia é uma coisa assim. Não, isso que você falou, na verdade, a proposta dele, ele não fala numa meditação, ele fala para a gente acompanhar essa passagem dela. É isso aí. Eu entendi. Não coloca meditação, não. Não coloca meditação. Então, eu entrei nesse fluxo, assim, não, vou acompanhar isso. Por isso que chama A Jornada da Alma, né? Exatamente. Então, que acompanhasse na jornada da alma. Eu tentei ler algumas coisas do filme antes de assistir, e daí, para mim, foi isso. O que eu senti era justamente, eu em nenhum momento abri os olhos, e daí eu entrei, eu realmente... Entrou na proposta. Entrei na proposta, foi muito bom mesmo. Então, e acompanhei, eu imaginei essa alma passando e até chegar no lugar que ela ia reencarnar. Então, certo, eu vou precisar sair. Não, eu acho que todo mundo já, né? Bem, hoje... A Jean, TM. Ai, TM levantou a mão. Levantei a mão, só um detalhe que eu esqueci de comentar, que eu queria saber se vocês sabem o porquê. Ele, nos dois momentos, tanto em Laos quanto no outro, quando ela está dormindo, ele molha a mão dela, salpica com água para acordar ela, a idosa. E a menina, também quando está dormindo, a mãe também molha a mão dela. Eu percebi essa similaridade nos dois. Eu queria saber se vocês sabem se E tem é uma algum delicadeza, significado. né? É uma Se algum significado, delicadeza. algum sinal, alguma coisa, porque elas são acordadas da mesma forma, né? Que é uma forma inusitada, assim, até, né? Salpicada com água. Eu Eu não não sei, conhecia, eu não só sei que eu conhecia. achei lindo. Não, É uma em coisa Eu não termos de, conhecia essa maneira de acordar deles, não. Eu também não, não, mas eu achei lindo também. em termos de construção narrativa, dá para a gente destrinchar aí a primeira e a segunda parte, tem uma série de similaridades, não é? Tem um monte de coisa muito parecida de uma história a outra, e o roteiro, nesse sentido, Tá bom. é escrito Mas não vou muito comer bem. tudo isso. Tem bastante qualidade aí. Entende? Essas similaridades aí, obviamente, são todas propositais, né? Eu acho que a água é o símbolo da vida, né? Que a gente fala, que flui. Quando a pessoa dorme, ela pode estar em outro astral também. Para ela voltar para esse plano, você tem que trazer um elemento concreto, né? Lógico, não vai botar fogo na mão, então é melhor jogar água, né? Para acordar a pessoa. Então, né?
Acho que a água tem esse símbolo de delicadeza, de fluidez, de vida, né? E eu falei, o filme inteiro tem água, no rio na primeira parte e no mar na segunda parte. Eu fiquei louco para saber qual era o país. Demorou para ele falar qual era o país, né? Que era Tanzânia, né? Sei lá, Zanzibar. Aliás, Zanzibar. Zanzibar é Tanzânia? Agora me O deu um... primeiro é Laos, o primeiro país Não, é não, o Laos. primeiro é Laos. E o Mas E o segundo é segundo, Zanzibar. É Zanzibar. Zanzibar Zanzibar. ou Tanzânia? Porque está escrito Tanzânia também, ele Eu fala. acho que é Tanzânia. Zanzibar. Mas Não no sei. A final, gente pode nos olhar depois no créditos, Google. tem Zanzibar, Eu acho que era nos Zanzibar. créditos. É, enfim. Mas é isso, né, pessoal? Vamos meditar? Vamos meditar, e eu acho que Eu preciso dos meus 15 minutos agora, não? não, e é como o Júlia disse, eu acho que é uma coisa viciante, né? Se vocês forem, é uma coisa que dá vontade de voltar, né? Assim, é muito diferente, é muito instigante, muito legal. Então, preparando dinheiro para juntar, porque a passagem é cara, lá é até bem barato, mas a passagem é o que é, né? Para entrar no E, Butão tem que Vale. pagar uma taxa também, que é bem elevadinha, não me lembro quanto é. Butão eu sei que é bem caro, né? Atualmente, a taxa diária de turismo é $200. Por Minha dia, nossa. por noite. Minha nossa. Fora o visto. O visto é, acho que $50 por 5, 6 dias. E mais $200 por Vou dia. ficar vendo no cinema mesmo, vou conhecer só pelo Ô, cinema. pessoal, é melhor ir para Zanzibar. Fernando de Não, Noronha. Não, Zanzibar mas é uma isso, mas coisa isso é Noronha é mais botão, né? barato. Mas Butão, isso é Esse é Butão. Butão só, É os outros Butão. não. Os Butão. outros não É tem só o isso, Butão. não. Não, outro não. Não, os outros Mas são. A Tailândia é Marcela. baratíssima, é Sim. baratíssima a E Tailândia. não tem visto É, na tipo, ó, Tailândia. a Não tem Zanzibar visto. é um arquipélago da costa da Tanzânia. É Tanzânia, isso. isso. Tá explicado. Olha Pertence. aí, Paula, com É seus para lá conhecimentos que Paula quer me geográficos levar. É porque chegando. eu acho que Em também fiquei. topo. Já está pesquisando, né? Ei, Não, pessoal, claro. ei, Eles vamos. Natal É uma para amiga todos. também, que tá louca É, para ir participar, viu? muito legal. Ei, pois então, Uma Feliz boa semana a Natal. todos, valeu, muito bacana. Foi Adorei. muito legal e Maravilhoso, hoje Natal, nota Júlia 10, trouxe Obrigada. nota essa 10. virada aí, né? Um Tchau, beijo, tchau. até janeiro, Feliz, até muito obrigada. 2024. Tchau. E ano Até. novo, Ficamos nos Próspero ano novo, falando. muito sucesso, Venha- alegria, amizade. é, A gente se vê o ano que vem. saúde. Abraço a todos. Isso. Saúde, Ora. cinema. Namastê. Ari, se der, eu te Namastê. falo. Vamos ver como é que vai ser, mas serão muito, muito pouco tempo que eu vou ficar lá. Mas se der, eu dou uma caminhada com você, com certeza. Viu? Ok. Ei, um beijo bem Tchau, grande. pessoal. Tudo de Tchau. A bom. gente Até ano fica que se falando vem. no Zap. A gente fica se Tá, falando no Zap. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, valeu.